A paz do Senhor Jesus para toda a congregação do Parque Aeroporto, em especial ao grupo El Shaddai, adolescentes da congregação. Estamos iniciando hoje, a pedido do nosso líder, nosso irmão Leonardo, um estudo sobre o livro do Apocalipse. E Leonardo comentou comigo, né? O Léo comentou comigo, né? Sobre preparar esse estudo. E eu estava no navio ainda, então eu fiz um resumo, mas eu fiquei um tanto apreensivo, né? Porque não tenho o hábito de falar assim ao vivo. Sempre a gente fala na sala de aula, nossas escolas bíblicas, nossas palestras. E eu creio que vai ser um desafio. O desafio vai ser esse, né? Mas eu vou tentar abordar de forma bem resumida o assunto que nós vamos abordar nesta noite e nas quintas-feiras seguintes que estaremos abordando sobre um estudo sobre Apocalipse. E para ser de forma bem sucinta, para que principalmente adolescentes do grupo El Shaddai possam entender o assunto, gostaria que você colocasse à disposição da mão a sua Bíblia Sagrada, uns papéis para você fazer anotações que vai ser necessário e uma caneta, né? E eu gostaria de te pedir que, conforme a gente for lendo e vendo os versículos, qualquer dúvida que você tiver, você já anota na hora, né? Qualquer coisa que você vai ouvindo, você vai anotando, e a dúvida que você tiver, você vai anotando. Porque depois a gente vai pegar todas essas perguntas, essas dúvidas, e vamos trabalhar um vídeo em cima vamos fazer respostas em cima dessas dúvidas. Eu gostaria de, desde já, avisar para todos que estão assistindo que, como é um resumo, eu não vou dar por assunto. Como a gente fala de Apocalipse, a gente tende a separar por assunto, que fica mais fácil da gente discorrer sobre aquele assunto quando você separa o livro por assuntos, né? Só que eu vou fazer de forma diferente, como eu estou falando, o público nosso maior é adolescentes, então eu vou estar fazendo uma leitura com vocês do livro de Apocalipse, versículo por versículo, e a gente vai estar parando nos versículos mais chamativos, aqueles que a gente precisa de uma atenção maior, para estar explicando esse versículo. Eu creio que assim, principalmente para adolescente, o entendimento vai ser maior. E dentro de algum desses versículos, a gente vai estar colocando qual é o assunto que esse versículo aborda. E para fazer esse resumo, eu vou estar usando este livro aqui. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ler ou conhecer. É Apocalipse, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva. Aí aqui diz, Apocalipse, versículo por versículo, acompanhe passo a passo o que Deus tem revelado para estes últimos dias. Esse livro, quando eu comprei, em 2006, que foi quando eu comprei e comecei a estudar esse livro, ele já estava na 20ª edição, né? O pastor Severino, ele escreveu esse livro em 1985. E quando eu adquiri ele em 2006, ele estava na sua 20ª edição. Eu já li algumas vezes e eu uso esse livro para algumas palestras, porque ele traz de forma bem resumida todos os versículos do Apocalipse. Tem outros livros interessantes para a gente poder acompanhar o livro de Apocalipse. Tem esse aqui também, que é bem interessante, Estudo sobre Apocalipse, do pastor Armando Chaves Cohen, que é também versículo por versículo, só que é um comentário de todos esses versículos. E um outro também muito interessante para você ver, quem quiser depois, boa parte desses livros eu tenho eles em PDF aqui no computador, eu posso passar para quem tiver interessado em acompanhar esse estudo de perto. E tem também o Plano Divino através dos séculos. Esse eu creio que é bem interessante a gente estar acompanhando, estudando esse assunto com algumas fontes para a gente poder comparar o comentário sobre cada um desses versículos. E para a gente entender, o Plano Divino através dos séculos é um livro, só que ele traz um mapa. E ele é bem interessante que quando eu fui
quando eu vou dar palestra sobre Apocalipse, algum assunto específico, eu levo esse mapa. E esse mapa ele mostra aonde nós estamos, aonde estamos indo e o paralelo do que estará acontecendo tanto no céu quanto na terra ao mesmo tempo no decorrer do livro de Apocalipse. Então a gente vai iniciar esse estudo, Apocalipse, versículo por versículo. Eu creio que você já está com a sua Bíblia aí. Eu vou estar usando o livro em PDF aqui no notebook, que a letra é maior, é mais escura e fica mais fácil para a gente ler. E você vai acompanhando a sua Bíblia e anotando tudo que você tiver de dúvida ou achar interessante, é bom que você anote. Interessante é que quando o Léo comentou comigo a gente fazer esse estudo, eu estava ainda no navio e eu comecei a observar, né, o momento que nós estamos vivendo, né? Nós acabamos de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus no culto dos adolescentes na UNADEMAC, e a irmã estava ministrando sobre aquilo que Deus fala conosco e a gente não quer ouvir, ou ouve e não obedece o que Deus está falando. E eu fiquei analisando que esse período que nós estamos vivendo, né? Esse período de pandemia, que Deus tem nos dado a oportunidade de estarmos mais e mais perto dele, ou de nos voltarmos mais para ele. E eu fico observando que, infelizmente, muitos têm perdido essa oportunidade que Deus tem. Em vez de se voltar para Deus, se voltar para a palavra, vamos colocar assim, tem perdido tempo com muitas coisas e se afastado ainda mais de Deus, quando o momento que nós estamos passando é o momento de se aproximarmos mais de Deus. Eu estava analisando, não iremos abordar esse assunto, mas eu acharia interessante começar por aí. Eu estava estudando Mateus 24, quando fala ali sobre o princípio das dores, né? E eu estava comentando com o Léo que a gente está vivendo este momento, só que a Bíblia fala que ainda não é o fim. Eu estava analisando hoje de manhã, quando eu abri aqui na barra do notebook alguns livros e alguns textos que a gente vai usar, e eu pesquisei hoje pela manhã o número de mortos pelo coronavírus no mundo, hoje pela manhã. Estava em 400, se eu não me engano, eu anotei, mas não sei onde está a anotação. Estava em 471 mil, se eu não me engano, hoje pela manhã. 471 mil mortos no mundo por essa pandemia. E muitas vezes, né, nós não temos observado que é um chamado de Deus para a igreja, para nós nos despertarmos e nos policiarmos, que a vinda dele está cada dia mais perto. E eu dou graças a Deus, né, por esta oportunidade de estar falando, principalmente com adolescentes, desse assunto tão importante que é o Apocalipse, né, que é as coisas que estão por acontecer, as coisas que estão por vir. E a palavra de Deus vai nos dizermos, lá no capítulo, vamos iniciar logo no capítulo 1, e no decorrer eu vou comentando outras coisas que eu anotei aqui. Nós temos só 1 hora, né? O nosso tempo é curto, mas nós teremos outras aulas, outros vídeos, e nós vamos continuar do capítulo que nós pararmos hoje. Então, o capítulo, para a gente entrar em Apocalipse, né, para a gente entender, o livro de Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. João era aquele discípulo que estava sempre ao lado de Cristo. A Bíblia fala que é o discípulo que apoiava no peito do Senhor. E João foi o único dos discípulos que não morreu martirizado. Foi o único deles que morreu de morte natural. E a Bíblia vai nos contar, para a gente dar uma entrada logo em Apocalipse, a Bíblia vai nos contar que João foi perseguido e tentaram matar João por algumas vezes. Como não conseguiram, eles pegaram João e exilaram João na ilha chamada Patmos. João já era um ancião, a idade bem avançada, quando ele foi exilado naquela ilha. E lá naquela ilha, Deus deu uma revelação para ele das coisas que iriam acontecer. Então, o livro de Apocalipse foi escrito por João, provavelmente no ano 96 depois de Cristo, quando o mundo conhecido na época, principalmente o mundo cristão e todo mundo à volta conhecido, estava sendo perseguido pelo imperador Domiciano.
Então, durante essa perseguição que se fez à igreja, e a perseguição nessa época se tornou um tanto mais brusca, mais dura, mais rígida, João foi exilado nessa ilha. E dessa ilha, Deus revela a ele as coisas que iriam acontecer. Deus revela a João o Apocalipse. E ele escreve esse livro que foi destinado a princípio para 7 igrejas da Ásia, que tem o nome delas, de quais eram essas igrejas e que cidade essas igrejas estavam. E a princípio, esse livro foi destinado a essas 7 igrejas, mas universalmente falando, essas 7 igrejas que esse livro foi destinado são igrejas que continuam acontecendo no período da história, são períodos de igreja na história da humanidade. Então, para a gente começar, no primeiro versículo, diz assim: revelação que Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo. Então, Apocalipse, para você já ir anotando aí, você que quer ir a fundo nesse estudo. Apocalipse é uma revelação. A palavra é essa, é uma revelação que Deus, aí tem uma sequência aí, né? Essa revelação, Deus passou para Jesus, Jesus passou para o anjo passou para João, João passou para as igrejas. Essa é a sequência da revelação do livro de Apocalipse. O versículo 1 vai dizer que essa revelação é a revelação de Jesus. Só que Deus deu a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. E pelo seu anjo, Jesus notificou a João, seu servo. E João notifica a igreja. Essa é a sequência da revelação de Apocalipse. O comentário Barclay diz que Apocalipse é uma palavra composta de 2 partes. Apo, que significa de dentro para fora, e kalupsis, que significa véu ou cobertura. A palavra em grego é apokalupsis, que significa revelar, descobrir, mostrar aquilo que está oculto. Essa é a função do livro de Apocalipse. Só que muitos, quando começam a ler esse livro, eles vê muitas figuras, muita linguagem, muito símbolo, muito número, e já alguns param, alguns desistem, alguns não entendem. Só que se você continuar a leitura, você vai perceber que a cada dia que passa, esse livro se torna mais claro para aqueles que procuram estudar e meditar nesse livro. A primeira vez que eu li esse Apocalipse versículo por versículo foi em 2006, quando eu adquiri. E se você observar, eu estava lendo de novo algumas semanas atrás, algum texto que eu li em 2006, nós estamos em 2020, tem 14 anos quase. Alguns desses textos que eu li há 14 anos atrás, quando você lê de novo, há 14 anos atrás você achava, não, mas como isso pode acontecer? Agora, quando você lê ele em 2020, você vê, isso realmente é provável que vai acontecer, é bem fácil de acontecer. Então o que você lia alguns anos atrás em Apocalipse, você achava que era um absurdo acontecer, quando você analisa hoje, pelo que a humanidade está passando, pelo desenvolver da humanidade, da ciência, da tecnologia, você vê que realmente vai acontecer. Não tem essa ideia de que muitos falam, não, é tudo símbolo, mas na verdade não é tudo símbolo. Todos aqueles símbolos ali têm significado. E Jesus disse para João que essas coisas brevemente devem acontecer. Ele falou, essas coisas brevemente devem acontecer. Então, por que Deus revelou? Porque Deus, ele sempre revela os seus propósitos aos homens. E ele tem feito isso desde o começo da humanidade. Ele sempre revela qual é o propósito dele aos homens. E o interessante de Apocalipse, que em Gênesis nós vemos o iniciar de muitas coisas. Em Gênesis nós vemos Deus dar a introdução a muitas coisas, a criação de muitas coisas. E em Apocalipse é o contrário. Nós vemos em Apocalipse Deus dando fim a muitas coisas para iniciar uma nova era, uma nova criação.
Apocalipse, Cristo revela a João, o seu servo, as coisas que brevemente devem acontecer. O livro de Apocalipse é composto por 22 capítulos, né? Nós provavelmente teremos a outra live na próxima quinta-feira, é provável. Então, são 22 capítulos. Se você não leu, ou já leu há muito tempo, aproveite o tempo que você tem e leia Apocalipse. 22 capítulos, eu creio que daqui a quinta-feira, uma semana, você consegue ler todos eles. O interessante é que eu estava observando a irmã falar no culto agora há pouco, que Deus tem nos dado tempo, né? Deus, às vezes você podia dizer, há 3, 4 meses atrás, você podia dizer, eu não tenho tempo, né? Eu tenho que estudar, quando eu chego da escola eu tenho que ajudar a minha mãe, eu tenho que trabalhar, eu faço isso, faço aquilo, eu vou para o curso e não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de estudar a lição de domingo, eu não tenho tempo. Aí que Deus fez? Deus te deu tempo e você tem agora tempo de sobra, né? Então você pode disponibilizar de 1 hora, 2 horas do seu dia e pegar 2 capítulos por dia de Apocalipse e começar a ler. Então, quando você fizer isso, você vai ouvir, né, a gente falar do Apocalipse, o seu entendimento vai se abrir, o seu entendimento do assunto vai ser bem melhor. E daqui a pouquinho nós vamos entrar no versículo que fala sobre a bem-aventurança daquele que lê. E eu vou destacar esse versículo daqui a pouquinho. Então o livro de Apocalipse tem 22 capítulos, é fácil de você ler. São só 405 versículos. É facinho. E para a gente entender Apocalipse, é outra coisa que eu gostaria que você marcasse aí, quem está anotando. O livro de Apocalipse, assim como praticamente toda a Bíblia, divide a humanidade toda em 3 grupos distintos. Se você for resumir Apocalipse ou a Bíblia para facilitar o seu estudo, quando você vai estudar, toda a Bíblia e principalmente o Apocalipse, ele divide toda a humanidade em 3 grupos distintos. O primeiro grupo, os judeus. O segundo grupo, os gentios. E o terceiro grupo, a igreja. Por que nós precisamos entender isso? Porque quando você lê Apocalipse, você precisa entender que as coisas que ali estão escritas estão destinadas a esses 3 grupos. Só que existe uma diferenciação do que acontece para cada um desses grupos, né? Existe uma diferenciação do que acontece para os judeus, do que acontece com os gentios e do que acontece com a igreja. Então, para você ter um entendimento no Apocalipse, entendimento melhor quando você lê, ele é dividido, a humanidade é dividida nesses 3 grupos: judeus, gentios e igreja. E é interessante que o livro de Apocalipse ele é escatológico. Todo ele, praticamente, né, vamos colocar assim que a gente vai entender aqui, daqui a pouquinho o versículo seguinte que fala as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Mas o livro de Apocalipse é um livro escatológico, ou seja, é revelação das coisas que hão de acontecer, é futuro. Então quando a gente entende a divisão para cada um desses grupos, a gente consegue entender melhor o Apocalipse. A outra coisa que você precisa entender em Apocalipse é que Apocalipse é um livro composto de simbolismo. Existe muito simbolismo no livro de Apocalipse. E um dos simbolismos de Apocalipse que mais se encontra no livro é o número 7. Né? O Apocalipse existe, no Apocalipse, só logo no princípio, existe 7 cartas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 anjos, 7 castiçal, 7 trovão, 7 olhos, 7 pontas, 7 cabeças, 7 diademas, 7 montes, 7 reis, 7 personagens, 7 visões, 7 promessas, e só em Apocalipse aparece aproximadamente 50 vezes o número 7. E isso é outra coisa interessante que você precisa ter em mente quando vai estudar, porque isso é simbolismo. Porque o 7, biblicamente falando, se você pegar lá a tipologia para estudar, é o número de Deus, é o número da perfeição de Deus. Então no Apocalipse, tudo ou quase tudo é simbolismo. Só que esse simbolismo tem um significado para nós, para a igreja tem um significado. E o número 7 está dentro desse simbolismo. E ele aparece em quase todo livro, em todo lugar que ele aparece,
ele tem um significado. O autor é João, já comentamos aqui, né? Era o apóstolo, o discípulo amado. E o Apocalipse foi escrito no ano 96 depois de Cristo, também fizemos esse comentário, e provavelmente o imperador que oprimiu a igreja primitiva daquela época é Domiciano. Domiciano, ele exigiu o culto ao imperador. Então, quando Roma dominou o mundo, nós conhecemos um pouco da história, ela não se metia na religião dos países dominados, né? Então ela invadiu no caso Israel, ela dominava parte da política, colocando um governador romano lá, só que a religião, os romanos não intervinham na religião. Eles deixaram os sacerdotes, um sacerdote, como foi na época de Jesus, eles atuarem na forma plena que eles atuavam antes do domínio romano. E isso acontecia nos demais países que eram dominados por Roma. Só que o tempo passou, e na época que Domiciano assumiu o império, assim como foi com o seu antecessor Nero, eles começaram a querer que o imperador fosse adorado como Deus. Quem começou a fazer isso foi Nero. E Domiciano levou isso a um grau tão extremo a ponto de perseguir e matar milhares de cristãos que não aceitavam adorar o imperador. E é nesse contexto histórico que está acontecendo no mundo habitado da época, inclusive em Israel, que o livro de Apocalipse foi escrito. Nós, quando lemos Apocalipse, existe alguns pontos de vista na interpretação do livro, só que nós assembleamos, né? Nós usamos o ponto de vista futurista quando vamos ler e entender, interpretar o livro de Apocalipse. O que é isso? A gente vai entrar em detalhe daqui a pouco, mas só para você ter um breve resumo do que é esse ponto de vista futurista, nós, cristãos da Assembleia, cremos que até o capítulo 4 do livro, até o capítulo 3 do livro, já aconteceu. Nós vamos ver isso daqui a pouco nos versículos que nós vamos ler a seguir. Só que a partir do capítulo 4, tudo é futuro. Nada aconteceu ainda. Então esse é o ponto de vista dos crentes da Assembleia, ou da maioria dos cristãos quando leem o Apocalipse. A visão futurista, que só aconteceu ainda até o capítulo 3. Porque nós ouvimos alguns aí, e isso é até perigoso, que muitos aí, né, ou vão para vídeo de YouTube, vão para pesquisa de Google para ver e analisar Apocalipse. Aí você coloca lá, é tanta coisa que aparece que se você for pegar a Bíblia para analisar, é cada coisa escandalosa. Eu tenho algumas coisas de algumas pessoas que divulgam, que publicam, que se você for analisar à luz da Bíblia, chega a cair, entrar em contradição. Então nós precisamos ter essa visão, esse ponto de partida em vista. E a gente vai entender isso no decorrer da leitura dos versículos seguintes. Então o versículo 2 diz, o qual, ou seja, a revelação, testificou da palavra e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O versículo 3... Bem-aventurado, você que chegou agora, estamos no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse, e estamos analisando versículo por versículo desse livro, baseado nesse livro aqui do pastor Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo, passo a passo do que Deus tem revelado para esses últimos dias. Então o versículo 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê. Né? Eu acabei de comentar aqui que seria interessante você que leu há muito tempo, ou que ainda não leu, ou que leu já esqueceu, ou que não tem o hábito de ler, aproveitar, abrir a sua Bíblia no decorrer dessa semana, antes da nossa próxima aula, você está lendo o livro de Apocalipse. Porque o versículo 3 do livro, o verso 3, diz assim, bem-aventurado o que lê.
Então eu espero estar falando nessa noite para alguns bem-aventurados, ou seja, para alguns que têm por hábito abrir este livro para ler. E a continuação do verso 3 diz assim: e os que ouvem. Então, todos vocês que estão aí, estão ouvindo esse vídeo, estão vendo esse vídeo, ouvindo um pouco desse resumo do livro, você é bem-aventurado. Por quê? Porque você está ouvindo. E o versículo 3 ainda diz que bem-aventurado é o que ouve as palavras dessa profecia. E a bem-aventurança seguinte é os que guardam as coisas que nela estão escritas. Aí aqui nós temos uma bem-aventurança dividida em 3 partes. Primeiro, bem-aventurado que lê. Então eu creio que boa parte daqueles que estão nos vendo nessa noite são bem-aventurados, porque estão com as suas Bíblias abertas, acompanhando a leitura de verso por verso desse livro. Então você já é bem-aventurado. Você também é bem-aventurado porque você está ouvindo a palavra dessa profecia. Você está ouvindo uma explicação, uma leitura deste livro. Só que você vai ser bem mais aventurado se você guardar. E guardar é diferente de ouvir. Guardar é diferente de ler. Porque muitas vezes eu ouço alguma coisa, né? Eu ouço alguém falar comigo, eu leio alguma coisa. Só que às vezes eu saio dali e já esqueci, né? Às vezes você pega o manual, recebe alguma coisa e pega o manual para montar. Você dá uma lida ali no manual e fala, já sei. Aí vai montar. Aí quando vai montar, você não consegue montar, não encaixa. Aí você tem que voltar para ler. Por quê? Porque você leu ali, mas não guardou. Né? Você deu uma leitura rápida ali e quando foi montar aquela peça que você recebeu, você esqueceu. Por quê? Você leu, mas não conseguiu guardar. Só que o versículo 3 de Apocalipse diz que bem-aventurado é os que guardam as coisas que nela estão escritas. Aí ele coloca um ponto e uma vírgula no versículo e diz, porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. E eu acho interessante isso aqui. Só um minutinho que eu vou ligar aqui que esquentou. Pronto. Eu acho interessante essa parte aqui. Deixa eu aumentar o volume para não... por causa do barulho do ventilador. Eu acho interessante essa parte que ele diz que o tempo está próximo. E quando... se nós analisarmos que o livro foi escrito no ano 96 e nós estamos em 2020, vamos fazer uma conta redonda, botando para o ano de 100, nós já temos 1920 anos que esse versículo 3 de Apocalipse capítulo 1 foi escrito. Só que lá, quando João escreve amando de Deus. Deus passa para Jesus, Jesus passa para o anjo passa para João, João escreve. Só que quem está mostrando tudo isso é Deus. Então, quando João escreve que o tempo está próximo, foi Deus que mandou ele escrever que o tempo estava próximo. Aí você pode pensar, e eu já ouvi alguns falarem isso, mas passou tanto tempo e nada disso aconteceu. Aí eu achei o livro hoje, enquanto eu estudava, eu achei um versículo interessante para as pessoas que usam esse período, né? E diz que, mas já passou tanto tempo, e alguns se afastam, se esfriam, se desviam da fé. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, a Bíblia fala assim, alguns dizem, onde está a promessa da tua vinda? Já foi alertado que existiriam em nosso meio, no meio da igreja, no meio da sociedade, pessoas que leriam esse texto e viram que o tempo passou, iriam perguntar, onde está a promessa da vinda dele? Onde está a promessa da vinda dele? Só que nós cremos, toda vez que lemos, o tempo está próximo. Eu estava, antes da gente entrar no versículo 3, que a gente vai entrar nesse versículo, a gente tem muita coisa aqui para a gente ler, eu estava estudando Mateus capítulo 24, eu achei um comentário interessante. Eu estava analisando os versículos de Mateus 24, porque é um capítulo escatológico na Bíblia, né?
E infelizmente, né, muitas pessoas leem ali um versículo atrás do outro, acham que está tudo na sequência, só que Mateus 24, os versículos não estão em ordem cronológica e fazem uma confusão terrível. E eu estava analisando Mateus 24, lendo Mateus 24, sobre essa questão do tempo estar próximo, quando João escreve aqui no versículo 3 do capítulo 1. E o comentarista coloca ali, do comentário que eu estava lendo, ele coloca o seguinte: Satanás faz uma reunião, presta atenção nessa ilustração que é bem interessante. Satanás faz uma reunião e ele convoca 3 demônios para que eles pudessem vir à terra e enganar muitos homens que estavam sobre a terra, para poder enganar esses homens e deturpar a mente desses homens. E ele convoca 3 desses demônios e o primeiro demônio se apresenta e Satanás pergunta para ele assim: o que você vai fazer? Ou o que você vai falar? E ele vira para Satanás e diz assim: eu vou dizer que não existe Deus. Satanás vira para ele assim: olha, você não vai ter sucesso, porque os homens sabem que existe um Deus. Os homens sabem que existe um Deus. Aí o segundo demônio se apresenta e Satanás pergunta: o que você vai falar? Aí ele fala assim: eu vou dizer que não existe inferno. O demônio vira para ele, Satanás vira para ele: você não vai conseguir enganar muita gente não, porque até qualquer ímpio sabe que existe o inferno. Aí o terceiro demônio se apresenta e Satanás pergunta para ele assim: o que você vai dizer? Aí ele vira para Satanás e diz: eu vou dizer para eles que tem muito tempo. Eu vou dizer para os homens que há muito tempo. Satanás vira para esse demônio e fala assim: você vai conseguir enganar muita gente. E se nós analisarmos, irmãos, se nós analisarmos igreja, muitas pessoas têm sido enganadas, né? Muitas pessoas estão à margem do caminho, como diz ali no livro de Juízes, né? Ele se apartou do caminho, e quando ele se aparta do caminho, ele fica à margem do caminho, ele deixou de trilhar o caminho em direção aos céus. E muitas pessoas estão ficando à margem do caminho, porque estão pensando, estão sendo enganados por Satanás, achando que tem muito tempo. Só que a Bíblia nos diz no versículo 3 que o tempo está próximo. E a maior prova que nós estamos tendo em junho de 2020, que o tempo está próximo, é o momento atual que o mundo está vivendo. Eu estava estudando, né, esse livro e eu cheguei ali nos capítulos 16, 17, que fala sobre o Armagedon, em algo que a gente vai ver no decorrer do estudo. E eu estava vendo que tudo se encaminha para o que ali está escrito. A preparação, a articulação no mundo que nós estamos vivendo, a questão da ciência, da comunicação, da manipulação, de tudo que você vê hoje, nesse momento de pandemia. Se você analisar o que está acontecendo ao redor do mundo, né? O impedimento de você ir e vir, o controle, a tentativa de controle de quem está saindo de casa através do celular, tudo isso que você vê, você observa que quando chegar, né, no momento do controle da humanidade, quando a igreja for retirada deste mundo, vai ser muito fácil. Não vai ser nada difícil. Você pode observar pelo que nós estamos passando hoje. Então o versículo 3 diz que bem-aventurada, bem-aventurado. Essa é a primeira vez que a palavra aparece no livro. E ela se repete por mais 7 vezes. E o texto diz, versículo 3, bem-aventurado que lê. Está no singular. Bem-aventurado aquele que lê. É individual. Só que, continuando no versículo, assim, e os que ouvem, está no plural. E os que guardam, novamente no plural. Aí ele fala assim, as coisas que nela, singular, na revelação, estão escritas, plural. Porque o tempo, ou seja, o cumprimento disso acontecer, está próximo. O tempo está próximo. Guardar, eu já comentei aqui, é praticar, é obedecer.
Versículo 4, João é o autor, as 7 igrejas que estão na Ásia. Aí ele faz a saudação: graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, o que era e o que há de vir. Então aí você já entende que João está falando de Jesus. João está transmitindo a saudação à igreja em nome de Jesus Cristo, porque ele fala: graça e paz da parte daquele que é presente, que era passado e que há de vir, futuro. Então ele está falando de Jesus, o que era, o que é, o que há de vir, o eterno Filho de Deus. E dos 7 espíritos que estão diante do trono. Como eu mostrei, né, logo no começo, né, João está falando de Jesus, a saudação é as 7 igrejas, as 7 igrejas que estão na Ásia. Eu não vou entrar, porque a gente vai chegar daqui a pouquinho nos próximos versículos, que vai falar de cada uma dessas igrejas. O interessante é que a saudação que João faz, é por isso que é bom a gente estudar, meditar e não ler. Porque a saudação de João, ele fala o seguinte: graça e paz seja convosco. Graça e paz. Só que judeus não saudavam o outro dessa forma. Nós voltando um pouquinho, nós falamos que o mundo divide, a Bíblia, o Apocalipse, divide a humanidade em 3 partes: judeus, gentios e igreja. Então aqui na saudação de João, no versículo 4, ele fala graça e paz. Só que judeus não se cumprimentavam assim. A igreja também não se cumprimentava assim. Aí aqui vem algo interessante, porque quando ele fala graça e paz, ele está cumprimentando tanto os gentios cristãos, ou seja, a igreja, quanto os judeus cristãos, ou seja, os judeus. Ele cumprimenta graça e paz. Aí se dirige a essas 7 igrejas que estão na Ásia. A parte B do versículo fala e da parte dos 7 espíritos. O entendimento que nós temos, né? A maior parte dos livros sobre o Apocalipse, dos livros de escatologia que falam sobre o Apocalipse, o maior entendimento, ou seja, a concordância geral que tem dessa parte B, que esses 7 espíritos, o versículo diz, os 7 espíritos que estão diante do seu trono. O entendimento que se tem é que esses 7 espíritos são as 7 operações do Espírito de Deus, ou seja, as 7 diferentes operações do Espírito Santo. O versículo seguinte, versículo 5, fala assim: e da parte de Jesus, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aqui João está usando alguns títulos de Jesus, né? Ele coloca aí que é fiel testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Ele usa alguns títulos de Jesus. O versículo seguinte, o versículo 6, diz que e nos fez, ou seja, quem nos fez? Deus. E nos fez reis e sacerdotes. Jesus nos fez, né? Ele fala assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Amém. No tocante a essa parte do Ele nos fez reis e sacerdotes, significa aí que quando nos tornamos filhos de Deus, temos acesso direto ao Pai, que era o que o sacerdote tinha, né? Acesso direto ao Deus. Era só o sacerdote tinha isso na antiga aliança. Só que na nova aliança, na graça, nós nos tornamos sacerdotes. Nós temos acesso direto a Deus. E na qualidade de sacerdote, nós podemos oferecer um sacrifício excelente a Deus. E que sacrifício é esse? Nós mesmos. Aí, o versículo 7 fala assim: eis que vem com as nuvens. O versículo 7 é interessante. Eu gostaria que você acompanhasse na Bíblia e anotasse. Versículo 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os transpassaram, e
todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aí, o versículo 7, João continuando a escrita do livro, diz que eis que vem com as nuvens. Ele está falando de Jesus, porque se você voltar o versículo 5 e 6, diz que e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Ou seja, Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aí no versículo 7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. É aí, irmãos, adolescentes, né? Você que está assistindo, que nós precisamos estar atento aos detalhes daquilo que nós estamos lendo e meditando. Porque quando a Bíblia fala aqui no versículo 7 que ele vem com as nuvens e todo olho verá, ele não está falando da volta de Cristo para a igreja. Nós colocamos um pouquinho atrás que o mundo está dividido em judeus, gentios e igreja, né? E quando fala aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, ele não está falando da volta de Cristo para a igreja, ele está falando da volta de Cristo para os judeus. Que quem transpassou Jesus foram os judeus. Então está falando da volta de Cristo para os judeus. E esse versículo 7 aí, todo olho verá, isso vai acontecer 7 anos depois que Cristo voltar para a igreja. Porque primeiro Cristo volta para a igreja, aí se você estiver anotando, esses aí seria um tópico separado, só que a gente vai ver isso no decorrer. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse por tópicos, a gente estudaria arrebatamento, que é um dos primeiros tópicos, né? Porque com o arrebatamento, vamos botar assim, é a partir do arrebatamento que o Apocalipse se desenrola a partir do capítulo 4. Porque enquanto não houver arrebatamento, o livro de Apocalipse está parado no capítulo 3. O cumprimento do Apocalipse só foi até o 3. Então precisa acontecer o arrebatamento para que o livro de Apocalipse possa ter a sequência dos fatos e se cumprir na sua totalidade. Então o que acontece aqui? Eis que vem com as nuvens, em todo olho verá. Está falando da volta de Cristo para os judeus. Isso vai acontecer 7 anos após o arrebatamento para a igreja. Então, a volta de Cristo, né, ela vai acontecer em 2 fases. Então, quando nós estudamos a volta de Cristo, nós entendemos isso. Ela vai acontecer em 2 fases. Primeiro, Cristo volta para a igreja. Ele vem nas nuvens, mas ninguém vai ver. Ele vem nas nuvens, só que ninguém verá. A Bíblia fala em Tessalonicenses, quando relata o arrebatamento, eu não vou entrar em detalhe porque a gente vai ver isso, que ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Aí, o interessante disso é que, ó como que Deus é perfeito, né? Deus é perfeito em tudo que faz. Por quê? Porque aqueles que morreram em Cristo já estão mortos, o corpo dele está lá no cemitério, na sepultura. Isso depende de quanto tempo morreu. Se morreu há 1 mês atrás, 2 meses atrás, e quando Cristo voltar, talvez ainda esteja corpo, depende de quanto tempo morreu. Mas tem morto em Cristo que já passou 4.000 anos, 3.000 anos, 2.000 anos, 1.900 anos. Tem morto em Cristo que foi da perseguição que nós estamos estudando aqui. Então o que vai acontecer? Esse corpo precisa aparecer. A terra precisa dar conta desse corpo. Porque nós vamos entrar no céu com esse corpo que está aqui. A diferença é que esse corpo aqui precisa ser transformado para poder entrar no céu. Mas é cada um corpo que tem. Então quem morreu em Cristo há 20 anos atrás, 30 anos, ou na época da perseguição da igreja, o corpo tem que aparecer para esse corpo ser transformado e glorificado e entrar nos céus. Então, analise como Deus é sábio naquilo que faz. Nós precisamos assimilar aquilo que nós estamos lendo. Se você está vivo e vai acontecer o arrebatamento, o seu corpo já está com você. Então, é óbvio que
para subir, naquele momento, a Bíblia fala que é num piscar de olhos. Só que quem morreu precisa primeiro a terra dar conta do corpo. Então por isso que Paulo fala que os mortos em Cristo, observa que ele fala que os que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram salvos, ressuscitarão primeiro, ou seja, o corpo dele vai subir junto com você que está vivo. O corpo de todos os salvos que morreram em Cristo, eles subirão junto com você que está vivo. Mas para isso, ele precisa aparecer esse corpo primeiro, porque tem corpo que já virou pó. Então, quando esse corpo aparecer e ressuscitar esse corpo, ele vai subir aos ares. E você que estará vivo, ou aqueles que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento, subirão junto com o corpo daqueles que estão mortos, e esses corpos serão transformados. E quando isso acontecer, Jesus Cristo estará com seus anjos nos ares, sobre as nuvens, não nas nuvens, sobre as nuvens, aguardando a igreja. Só que o versículo 7 diz que ele vem com as nuvens. No arrebatamento ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Ao som da trombeta nós seremos arrebatados. O Espírito Santo vai nos levar a Deus. Ninguém verá. Só que aqui no versículo 7, é por isso que nós precisamos analisar e entender o versículo. João está dizendo que todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassaram. Então, e todas as tribos lamentarão sobre ele. Aqui João está se referindo à volta de Cristo para os judeus, 7 anos, que ocorrerá 7 anos após o arrebatamento da igreja. E se você está anotando, e a gente vai entender essa parte aqui do versículo 7 de Apocalipse, primeiro versículo 7, ela vai se cumprir lá em Apocalipse 16, quando Cristo volta para os judeus, para Israel. Se não me engano, Apocalipse 16, é isso mesmo. Lá em Apocalipse 16, a gente vai chegar lá. Não hoje, né? Mas Cristo volta para os judeus. E lá em Apocalipse 16, nós vamos se cumprir isso aqui. Todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassou. Zacarias capítulo 12, versículo 10, se você observar, vai dizer que olharão para mim. Olha só, Zacarias 12, 10. Aí você acha, mas Zacarias não é um profeta menor lá do Antigo Testamento? Por que ele está falando de Apocalipse em Zacarias? Porque eu estava lendo essa tarde, e eu vou passar isso no decorrer das nossas aulas, que para você entender Apocalipse, você precisa conhecer a Bíblia. Né? Para você entender o livro de Apocalipse, você precisa conhecer a Bíblia. Porque Apocalipse não é nada mais do que o cumprimento de tudo aquilo que está escrito desde o livro de Gênesis. Então nós estamos vendo escatologia em Zacarias capítulo 12, versículo 10, que lá diz assim, olha, e olharão para mim, a quem transpassaram, e chorarão como quem chora por um unigênito, chorarão amargamente. Mateus 26, 64 diz que em breve vereis o Filho do Homem assentado sobre a nuvem, vindo sobre as nuvens do céu. Lucas capítulo 11, versículo 30 diz que em breve os céus se abrirão e eles verão Jesus assentado à direita de Deus, vindo com poder e grande glória. Então, para você entender Apocalipse, você precisa conhecer a Bíblia. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir. Aqui novamente, como em alguns versículos anteriores, nós vemos Jesus falando que ele é o Alfa. O que é o Alfa? O princípio. Ômega, o fim, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus Cristo está dizendo que ele é a primeira letra e ele é a última letra, ou seja, ele é todas as letras do alfabeto. Ele está dizendo que ele é o princípio de todas as coisas, mas ele está dizendo também que ele é o fim de todas as coisas. Ele está dizendo que ele é presente, ele está dizendo que ele era passado, e ele está dizendo que ele há de vir futuro. E ele coloca uma vírgula aí e diz que ele é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Versículo 9, João está dizendo assim, eu, João,
que também sou vosso irmão. Você está escrevendo para a igreja, então ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, ou seja, no sofrimento, na angústia, na tribulação, na perseguição, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu não vou entrar em detalhes desse versículo, mas se você for pesquisar lá no Google, essa ilha de Patmos, ela ainda existe hoje, né? E segundo a história, existe lá um mosteiro que diz que foi onde João, nesse mosteiro, parte de uma caverna que é protegida pela história, pela humanidade, vamos colocar assim, que diz que foi uma das cavernas onde João recebeu a revelação do Apocalipse. Versículo 10 fala assim: eu fui arrebatado, João falando. No versículo 9, ele fala que ele é vosso irmão, ele diz que é vosso irmão, companheiro de aflição, no reino, na paciência. Eu estava na ilha por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele está dizendo que ele estava naquela ilha. O corpo dele estava lá. Ele estava lá vivo. Só que Deus arrebata ele. Ou seja, o corpo dele fica na ilha. Só que a alma e o espírito dele é arrebatado para receber a revelação que ele escreve, que ele registra nesse livro de Apocalipse. Deus leva João, o corpo fica, só que a alma e o espírito vão. E nesse arrebatamento, Deus mostra a ele, através do anjo, as coisas que iriam acontecer. Aquilo que estava oculto. Nós vimos que Apocalipse é revelar, mostrar aquilo que está dentro e está oculto. E é o que Deus faz. Versículo 10 diz que ele foi arrebatado no dia do Senhor, domingo, né? Você que estuda a Bíblia, aluno de escola bíblica, você já entendeu isso aí, esse versículo, né? Fui arrebatado no dia do Senhor, domingo. E eu ouvi de trás de mim, ou seja, ele foi arrebatado, né? A alma e o espírito dele é levado nesse arrebatamento. E ele ouve atrás dele uma voz como se fosse uma voz de trombeta. E essa parte é interessante, né? Uma voz, e eu marquei aqui no resumo desse versículo 10 do livro, voz como voz de trombeta. Ou seja, João tenta. Outra coisa interessante que nós precisamos entender em Apocalipse é que aquilo que foi revelado a João 1920 anos atrás e que ele viu tanto nos céus quanto na terra, porque a gente vai ver no decorrer dos capítulos que nós vamos estudando que tem hora que João está no céu e ele vê, tem hora que João está na terra quando ele vê a revelação. Tem parte do Apocalipse que João volta aos céus para ver a revelação. Depois ele volta à terra para ver a continuação da revelação. Então, nós vemos que tudo isso que ele vê nessas revelações, há 1920 anos atrás, muitas dessas coisas ele não soube como descrever, né? Se você... talvez você já tenha visto muita coisa pelo mundo, né? Mas se você for fazer, vamos botar uma viagem para fora do Brasil, vamos colocar assim, você faz uma viagem para fora do Brasil e lá você vê algo que você nunca viu no Brasil, nem nunca ouviu falar que existisse, né? Você vê lá um monumento, ou você vê uma criação da ciência, ou uma criação lá de alguém que fez algo revolucionário, vamos colocar assim, e você nunca viu aquilo em lugar nenhum. Então você quer relatar aquilo para alguém, só que você nunca viu aquilo, não tem como você comparar aquilo a nada do que você viu. Porque os escritores da Bíblia Sagrada,
os que escreveram o Evangelho, que escreveu as epístolas, Paulo, os demais escritores, quando eles iam relatar alguma coisa, eles relatavam coisas que eram vistas pelas pessoas que estariam lendo aquilo, que era coisas normais no dia a dia daquelas pessoas que iriam ler aquele relato. Só que João, quando ele é arrebatado aos céus, ele é arrebatado aos céus. E Deus revela para ele coisas que ele nunca viu. São 1920 anos atrás. Talvez se João fosse arrebatado hoje, visse alguma dessas coisas, ele escreveria de forma diferente, porque ele entenderia o que era. Algum desses símbolos que ele escreve aqui, ele relataria de forma diferente. Só que quando ele relata aqui, ele relata a palavra como. E no livro do Apocalipse, essa palavra como aparece cerca de 70 vezes. E é outra palavra que você precisa anotar no seu caderninho, no seu bloco de anotação, porque é importante você ter conhecimento dessa palavra e deste contexto que João está passando, para você entender algumas coisas do que João diz. Porque ele ouve uma voz e ele nunca ouviu ninguém com a voz daquela na terra. E João, durante a vida dele, já era ancião, ele ouviu muitas vozes diferentes, de pessoas diferentes, nacionalidades diferentes. João percorreu boa parte do mundo naquela época, anunciando o evangelho. Ele teve em Éfeso, ele teve em Israel, foi a Samaria, foi com Jesus na Galileia, ele foi a Tiro de Sidom com Jesus, que era par de Sidom. Então ele andou por muitos lugares, idiomas diferentes, línguas diferentes, vozes diferentes. Só que quando ele vai aos céus, quando ele ouve essa voz aqui, era uma voz diferente. Ele nunca ouviu na terra nenhuma voz como essa. Então ele fala assim, uma grande voz como de trombeta. Ele não está dizendo que o soar da voz era igual o soar da trombeta. Ele não teve palavra para descrever. Ele disse que era como uma voz de trombeta, ou seja, o esplendor, a potência daquela voz. Talvez seja esse o significado que ele quis dizer. E aquela voz que ele ouviu atrás dele diz o seguinte: o que vê, escreve num livro. Versículo 11, você que está acompanhando. O que vê, isso é a voz como de trombeta atrás dele falando. O que você vê, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, e a Filadélfia, e a Laodiceia. O interessante é que a voz por trás de João, que ressoava como uma trombeta, dá uma ordem para João. Assim que João é arrebatado, essa voz dá uma ordem para João. E a voz que dá essa ordem para João diz: o que vê, escreve no livro. É uma ordem. Ele não dá a João a opção de escrever ou não, relatar ou não. Ele ordena o seguinte: o que você vê, você escreve. Ou seja, tudo que João viu, tudo que ia ser revelado para João, quando ele volta desse arrebatamento de sentidos que ele tem, ele relata tudo aquilo que ele vê. E após ele completar todo esse relato, ele teria a obrigação, além de escrever, e o interessante é que além de escrever, ele teria a obrigação de enviar esse livro, que a ordem manda ele escrever no livro. Ele teria a obrigação de enviar esse livro, essa carta, às 7 igrejas que estão na Ásia. O interessante é que quando a gente lê as cartas às 7 igrejas da Ásia, algum tempo atrás, quando eu lia, eu achava que o que João escreveu às igrejas da Ásia é só aquele grupozinho de 4 ou 5 versículos destinados, às vezes 6 versículos, a cada uma dessas 7 igrejas. Mas eu entendi, quando foi o passar do tempo e lendo mais, estudando mais,
que não é só aqueles 4 ou 5 versículos destinados a cada uma dessas igrejas. É todo o relato do livro que foi enviado a cada uma dessas igrejas. Não é só aquele trecho de alguns poucos versículos destinados a cada uma dessas igrejas, não. É todo o relato do livro que foi enviado a cada uma dessas igrejas. Então, a ordem de Deus é: escreve no livro e envia. Dá-nos a entender que a carta era endereçada a cada uma dessas igrejas e que todo o seu conteúdo deveria ser lido. O interessante é que essas 7 igrejas, né? Essas 7 igrejas que vai relatar aqui, elas ficavam, vamos botar assim, não muito distante uma das outras. Elas ficavam na Ásia, mas a distância uma das outras, eu estava olhando aqui pelo mapa, a maior distância era 80 quilômetros. Para nós hoje em dia é 1 hora de carro. Talvez para eles que faziam a pé ou a cavalo fosse algumas horas, né? Mas o relato aqui vai dizer que a maior distância era 80 quilômetros. Então eram igrejas na Ásia próximas umas às outras. Aí o versículo 12 vai dizer assim: e eu virei para ver quem falava comigo. E essa parte é interessante, e essa parte que infelizmente a gente falha, né? Por não ter a aula presencial, né? Porque eu tenho um quadro que eu uso para algumas palestras, o quadro branco, e eu tentei posicionar o quadro branco atrás para que durante essa palavra, eu pudesse acessar o quadro e anotar algumas coisas para que você pudesse visualizar e entender melhor. Pelo menos eu, quando vou estudar, mesmo que eu já tenha estudado todo aquele assunto, que eu leio todo aquele assunto, eu fui estudar Apocalipse para falar com vocês, apesar de ser um resumo, eu peguei um caderno e fui anotando tudinho que eu lia, todos os pontos interessantes, além de marcar aqui no notebook, no PDF, fui marcando e anotando ali. Por quê? Porque eu consigo assimilar, entender melhor aquilo que eu estou estudando quando eu anoto. E aqui, eu tentei usar esse recurso aqui, só que quando a gente vai para o quadro, para anotar, vocês vão ler, vai estar ao contrário. Aí eu fiquei, poxa vida, essa aula realmente precisava ser presencial, precisava ser com os nossos adolescentes. E é aí que a gente perde um pouco, porque o versículo 12 vai dizer o seguinte: João ele ouve a voz atrás dele, né? O versículo 11, a voz atrás dele manda ele escrever tudo o que ele ia ver no livro e enviar às igrejas. Ele ouve a voz, ele não vê quem está falando. Só que aí no versículo 12, ele mesmo diz que ele vira para ver quem falava. Só que quando ele vira para ver quem falava, ele vê 7 castiçais de ouro. Você que está estudando, anota aí. E como falamos lá no princípio sobre a numerologia, simbologia na Bíblia, mais uma vez aparece o número 7 das mais de 50 ou cerca de 50 vezes que o número 7 vai aparecer no livro de Apocalipse. E aqui João fala que ele virou para ver quem era que estava falando. Só que quando ele vira para ver quem era, ele vê 7 castiçais de ouro. Eu vou entrar no versículo, na explicação do versículo, porque você deve estar perguntando o que é adolescente, né? Porque eu creio que os irmãos que estão assistindo, a igreja sabe o que é castiçal. Mas adolescente deve estar perguntando, que é uma palavra diferente, o que é castiçal? E entrando no versículo, João se volta para onde vinha um som da voz. E quando ele se volta para onde vinha um som da voz, ele tem a primeira visão, que são 7 castiçais de ouro. O nosso tempo vai acabar, né? A gente vai parar, Léo, no capítulo 1, né? A gente vai ter que arrumar outro jeito de fazer as aulas, que de quinta e quinta-feira a gente vai levar um bocado de mês aí para conseguir chegar ao capítulo 22. Eu pensei que a gente fosse conseguir fazer pelo menos 3 capítulos hoje, né? Mas
Vamos seguir. Vamos ver se a gente termina pelo menos no capítulo 1. E virei e vi 7 castiçais. Ou seja, se a gente voltar um pouquinho, eu falei aqui que o Apocalipse, você entende Apocalipse, isso está na Bíblia. Então, para você entender Apocalipse, você precisa conhecer a Bíblia. Quando a gente ouve a palavra castiçal de ouro, a gente volta lá para o tabernáculo que Deus manda Moisés construir lá no livro de Êxodo. E lá naquele tabernáculo lá, tinha um castiçal. E esse único castiçal que tinha no tabernáculo, ele tinha 7 pernas, ou 7 suportes, ou 7 pontas, como você queira entender. E em cada uma dessas pontas ficava a lamparina, ou uma vela que se colocava lá o óleo e acendia e que servia para clarear o tabernáculo. Só que aqui na revelação de João, ele não vê um castiçal, ele vê 7 castiçais de ouro. O significado para você que está anotando, o próprio Deus passa para João através do anjo no versículo seguinte, porque ele vai dizer que os 7 castiçais representam as igrejas. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, olha só que coisa interessante, João ouve a voz. Quando ele vira para ver quem fala, ele não vê quem fala, ele vê 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro representam a igreja, ou as igrejas. Só que no versículo seguinte, versículo 13, João vai falar que no meio desses 7 castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Você já entendeu que João viu Jesus, né? Você já entendeu. João viu Jesus, ou seja, no meio do castiçal ele viu um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, no meio dos 7 castiçais que representam a igreja, ele vê Jesus. Só que quando ele vê Jesus, ele fala que Jesus é semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, ou seja, a veste dele ia, vamos botar assim, da altura dos ombros e ia até os pés. No seu peito ele estava cingido com um cinto de ouro. Não vou entrar em detalhes desse versículo, porque quando Apocalipse, ou quando a Bíblia fala vestido até os pés, dá a entender a vestimenta de um juiz pronto para julgar. Esse é o entendimento que nós temos quando nós lemos que estava vestido até os pés, ou seja, a autoridade de um juiz. E um juiz só se vestia assim até os pés quando ia desempenhar a sua função no julgamento. A parte do cinto no peito, e o cinto era de ouro, quer dizer que ele era, ou significava que ele estava exercendo, ou seja, dignificando a posição do sacerdote. Ou seja, ele estava como juiz e dignificando, mostrando a posição de um sacerdote. Versículo 14. E a sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aí João, quando ele vira e vê Jesus no meio dos 7 castiçais, ele começa a descrever qual era a aparência que Jesus tinha no meio da igreja, no meio dos 7 castiçais. Ele primeiro fala que ele estava vestido com a veste comprida, cingido no peito com um cinto de ouro. Aí ele vai falar que os cabelos de sua cabeça eram brancos como a lã, e os seus olhos como chama de fogo. Se você está anotando, e é bom que você anote, né? Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos que os crentes de Bereia eram mais excelentes, né?
E se você conhece a história, ele vai falar por quê, ou quem não conhece, vai perguntar por que os crentes de Bereia eram mais excelentes. Porque Paulo vai dizer que tudo que ele falava, os crentes anotavam para depois conferir se era assim mesmo. E nós precisamos ser assim, né? Nós, Igreja de Cristo, precisamos ser assim, principalmente nos últimos momentos que estamos vivendo. Então, quando eu falo aqui, cabelos brancos como a lã, a referência nos leva a Daniel, capítulo 7, versículo 9, que é uma referência a Jesus Cristo. Versículo 15 falou do cabelo, né? Versículo 14 falou do cabelo e dos olhos. O cabelo era branco como a lã e os olhos como chama de fogo. Aí o versículo 14, o 15 ele vai falar dos pés. O 15 ele vai falar assim: os seus pés eram semelhantes a um latão reluzente, como se tivesse sido retirado de uma fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Aqui no versículo 15 ele fala dos pés e ele fala da voz. Os pés, ele vai dizer que os pés dele, os pés de Jesus Cristo, que estava no meio dos castiçais, que representa a igreja, era como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Para quem trabalha com metalurgia, né, na parte da indústria que mexe com metalurgia, já viu, eu creio que já acompanhou, a questão dos altos fornos, né, quando eles refinam ali o minério e fazem o ferro, né? E aqui nós vemos uma referência como fosse isso. Latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Isso é os pés de Jesus que João está vendo. E a voz é como se fosse a voz de muitas águas. Isso é interessante, porque João descreve Jesus do topo da cabeça até os pés. E nessa descrição que ele nos dá de Jesus, ele fala que a sua voz, né, aquela voz que falava com ele, que antes ele disse que era como voz de trombeta, ele faz a comparação como trombeta. Aqui no versículo 15 ele diz que a voz era como a voz de muitas águas. Você já ouviu a voz de muitas águas, né? Quem tem a oportunidade e gosta de passear por essas montanhas que tem por aí, estado de Minas tem algumas excelentes, né? E você vê lá aquelas cachoeiras aqui na Serra de Macaé nós temos, né? A diferença é que a queda d'água aqui não é tão volumosa a ponto de fazer o som das águas sendo, caindo e agitando aquele som das águas. E aqui João descreve que a voz daquele que estava no meio dos 7 castiçais, ou seja, a voz de Jesus Cristo, do Filho do Homem, era como a voz de muitas águas. Versículo seguinte, versículo 16, João fala que ele tinha na sua destra mão direita. Você que está lendo, adolescente, você que está ouvindo, anotando, versículo 16, ele tinha na sua destra mão direita 7 estrelas, ou seja, nós vimos 7 castiçais, agora 7 estrelas. Ou seja, Jesus estava saindo do meio dos 7 castiçais, é o que João viu. Os 7 castiçais representam as 7 igrejas. Nós vamos ver o significado daqui a pouquinho, que ele dá o significado. Só que aqui está falando no versículo 16, que ele tinha na sua destra, mão direita, 7 estrelas. E da sua boca saía uma espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol. Novamente aparece a palavra como. Se você está anotando, marca aí novamente a palavra como aparecer. Ele está comparando. Por quê? Ele está dizendo que... Ele coloca uma vírgula aqui e diz que o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandecente. O que é isso? Eu vou por ponto, por detalhe, né? Nós vamos já encerrar nesse capítulo, mas eu vou por detalhe esse versículo 16.
Na sua destra, 7 estrelas, né? As 7 estrelas nas mãos do Senhor Jesus Cristo são os 7 anjos, né? Nós vimos, você que está anotando, 7 castiçais são as igrejas. 7 estrelas são os 7 anjos, ou traduzindo melhor, os 7 pastores das 7 igrejas. Essas são as 7 estrelas. E João está dizendo que Jesus tinha esses 7 pastores que ele diz que eram estrelas em sua mão direita. Olha, irmãos, você que às vezes não para analisar a importância que tem o pastor da sua igreja, né? Nós, congregação do Parque Aeroporto, nós somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor Rosário. E o texto vai dizer aqui que Jesus Cristo tem esses pastores na sua mão direita. E eu creio, né, irmãos, que no tempo que nós estamos atravessando não é diferente. Nosso pastor Rosário, pastor Jorge, nosso presidente, Jesus tem cada um desses pastores na sua mão direita. E isso é tremendo, irmãos, porque João dá a revelação que o próprio Deus deu para ele. Jesus tem esses 7 pastores, esses 7 estrelas, que João diz que são estrelas, ele vê como estrelas no meio das igrejas. João dá que são os pastores. E está dizendo que Jesus tem esses 7 pastores nas suas mãos. E o texto vai dizer que o seu rosto era como o sol. Só que João vai além. Ele diz que era como o sol quando na sua força resplandecente. Qual é o momento da força resplandecente do sol? Meio-dia. Você que está tendo a oportunidade de estudar a palavra, não é um desafio, né? É um chamado para você. Quando você for estudar, não leia a Bíblia, medite na Bíblia, porque cada palavra dessa daqui, cada vírgula que contém aqui, ele muda o entendimento que você tem desse versículo. Ele muda o entendimento que você tem daquele texto quando você para analisar cada um desses pontos. Porque João estava relatando tudo aquilo que ele viu. E a ordem para ele é tudo que você vê, você escreve. E ele escreve que o rosto de Jesus Cristo era como o sol na sua força resplandecente. Ou seja, o rosto de Jesus Cristo brilhava como o sol do meio-dia, na força resplandecente do sol. O versículo seguinte, versículo 17, João fala assim: e quando o vi, ele está descrevendo Jesus, né? Ele vem desde o versículo, vou voltar aqui um pouquinho, se não me engano é desde o versículo 14, né? Desde o versículo 13, ele vem descrevendo Jesus. Desde o versículo 13, ele vem descrevendo Jesus, da cabeça aos pés. Ele passa pela sua voz, pelo seu rosto, pela roupa que ele está usando, pelo aquilo que ele tem no pé. João vem descrevendo. Aí no versículo 17, João vai nos dizer: eu quando vi, caí a seus pés como morto. Eu quando vi, caí a seus pés como morto. Ou seja, João, ele não se prostra. Então, olha como é importante quando você lê e entra aqui no versículo para você meditar e entender. A Bíblia não está dizendo que ele se prostrou, diz que ele caiu. É diferente quando você vê relatos, você vai ver relatos no Apocalipse, a gente vai ver no decorrer dos capítulos, João se prostrando para adorar. Só que aqui no versículo 17 do capítulo 1, diz que quando ele vê Jesus, ele cai como morto. Primeiro ele descreve Jesus dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés, descreve tudo de Jesus. Só que o versículo 17 diz que quando ele vê, ele cai como morto. Só que quando ele cai como morto, ele não prostra, ele cai. O impacto é tão grande que ele cai. Só que quando isso acontece, tem um ponto e vírgula, diz que ele, Jesus, pôs
sobre a sua, ele pôs sobre a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Interessante é que João cai, mas Jesus coloca sobre ele a sua destra, a sua mão, e diz, não temas. João cai. Provavelmente ele vê todo aquele resplendor da glória de Jesus, porque a última vez que João tinha visto Jesus foi no Monte das Oliveiras, se não me engano. Oliveiras, né? A ascensão de Cristo aos céus. Se não me engano é Oliveiras. Depois alguém confere aí e fala pra gente, né? Então, a última vez que João vê Jesus está sendo recebido nos céus. Está acontecendo a ascensão de Cristo sobre o monte. É a última vez que João vê Jesus. E dessa última vez que João vê Jesus, apesar dele já estar no corpo ressurreto, no corpo glorificado, não era um corpo glorioso, era um corpo glorificado. Existe uma diferença aí, a gente vai ler, a gente vai entender isso no decorrer do estudo. Ele estava num corpo glorificado, ainda não era o corpo de glória que ele ia receber quando entrasse no céu. Mas ele já estava nesse corpo glorificado. E essa foi a última vez que Jesus viu ele. E toda a aparência da última vez que João viu Jesus sobre aquele monte na ascensão, Jesus tinha toda a forma humana pelo qual João conheceu durante os últimos 3 anos em que andaram junto, comeram junto, viveram junto, beberam junto. E essa era a aparência que João tinha em mente de Jesus. Aquele homem que andou com ele. Aquele homem que ele colocou a sua cabeça sobre o peito de Jesus em algumas ocasiões. Essa era a visão que João tinha de Jesus. Só que isso tinha acontecido, vamos fazer um cálculo rápido aqui, arredondando os números, né? Aconteceu a ascensão, vamos colocar assim, no ano 33, né? E o Apocalipse, e João tem a revelação do Apocalipse no ano 96. Então vamos colocar aí 63 anos aproximadamente, vamos botar 62 para a gente, aproximadamente. A última vez que João viu Jesus foi 62 anos atrás, e Jesus ainda tinha aquele corpo humano que João conviveu com ele nos últimos 3 anos. Só que aqui João estava vendo Jesus, o Filho do Homem, em glória, né? Cabelo como lã, os olhos deles eram reluzentes, os pés como latão, a veste ia dos ombros até os pés, a sua voz como voz de muitas águas. E João, quando vê isso, ele cai. E quando ele cai, Jesus estende a mão para ele e diz, não temas. E quando é a primeira aparição de Jesus a João em Apocalipse, é essa. Ainda no capítulo 1, versículo 17, João vem relatando quem é Jesus. Só que aqui Jesus se apresenta para ele e diz, não temas. Ao versículo 18, e o que vivo e fui morto. Jesus está dizendo para João quem ele era. Mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve. Agora é Jesus falando para ele. Antes, o que vês escreve era a voz que falou, e ele não sabia de quem era a voz quando relata no versículo anterior o que vês escreve. Agora o versículo 19 é Jesus falando para ele, e Jesus está diante dele com as mãos estendidas para ele, manda ele levantar, não temas, e Jesus fala para ele, olha, escreve as coisas, então é bom você anotar aí, escreve as coisas que tens visto, as que são
e as que depois dessa hão de acontecer. Você que conhece o nosso português, né? Que é uma língua bem complicada, porque tem esse montão de conjugação aí que você está vendo aí. Só que você já entendeu. Passado, presente e futuro aparece mais uma vez aqui. Jesus está ordenando a João: escreve as coisas que tem visto. Ou seja, as coisas que tem visto é a primeira das 3 divisões que nós fazemos do livro do Apocalipse, conforme eu relatei lá no princípio, quando nós dividimos o livro do Apocalipse para entender na visão futurista. As coisas que tem visto é a primeira divisão e é a menor. As coisas que tem visto só tem um capítulo, essa divisão, que é o capítulo 1. As coisas que são, tem 2 capítulos, é o capítulo 2 e o capítulo 3, as coisas que são. E as coisas que depois dessa, ou seja, depois das coisas que viste e depois das coisas que são, depois do capítulo 1, 2 e 3, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Então nós entendemos que as coisas que depois dessas hão de acontecer vai do capítulo 4 até o capítulo 22 do Apocalipse. E isso aí inclui uma série de temas que nós, se fôssemos dividir por tema, abordaríamos a respeito de arrebatamento, grande tribulação, dividido nas 2 partes da grande tribulação, a segunda vinda de Cristo, que é para os judeus, batalha do Armagedon, abordaríamos também o milênio, julgamento das nações, abordaríamos as bodas do Cordeiro, que é o período da tribulação, acontece no céu, a boda do Cordeiro, abordaríamos também o julgamento do grande trono branco, abordaríamos novos céus, nova terra e eternidade. São as coisas que depois dessa hão de acontecer, que vai do capítulo 4 ao capítulo 22. E o versículo 20 é Jesus falando para João o significado daquilo que ele viu nos versículos anteriores. Olha o versículo 20 aí. O mistério, o que é mistério? Aquilo que está oculto. É mistério até estar oculto. Quando Jesus revela para João, ele deixa de ser mistério. Então Jesus está falando para João: olha, o mistério que viste das 7 estrelas, que viste na minha destra, ou seja, na minha mão direita, e dos 7 castiçais, ou seja, Jesus estava no meio dos 7 castiçais com as 7 estrelas. Aí Jesus fala assim, ó, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Já está revelado, né? Então, se você está estudando, achava que é muito difícil o Apocalipse, você vê que boa parte do Apocalipse se revela por ele mesmo. E aqui nós encerramos nesse versículo 20, né? O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, ou seja, os 7 pastores. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aqui nós encerramos por hoje o capítulo 1, uma introdução, um breve resumo do livro de Apocalipse, baseado no livro do pastor Severino Pedro da Silva, Apocalipse, versículo por versículo, passo a passo do que Deus tem revelado para esses últimos dias. Na próxima oportunidade, né, nós vamos estar vendo com o nosso líder dos adolescentes, nosso irmão Léo, quando vai ser. Então, na próxima oportunidade, nós estaremos estudando o capítulo 2 e 3. Vamos tentar fazer numa hora de aula, né, que é o tempo de aula que nós temos, o capítulo 2 e o capítulo 3, ou seja, as coisas que são, as coisas que viste são passado. Já foi. João viu Jesus entronizado, João viu Jesus no meio das igrejas, João viu Jesus no meio das igrejas segurando as 7 estrelas que simbolizavam os 7 pastores. João viu Jesus
na glória como ele está, né? Viu sua roupagem, sua vestimenta, sua voz, seus olhos, seus pés. Já foi. João já viu isso. É passado. As coisas que são era o presente para quando João escreveu. No ano 96, quando João escreve o livro e envia as 7 igrejas, as coisas que são eram um presente para aquele momento, era um presente daquele momento. Então, na nossa próxima oportunidade, na nossa próxima aula, estaremos meditando versículo por versículo do capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. Então, o que eu peço a você, como foi falado no versículo 3, bem-aventurado o que lê. Então, o que eu peço a você, aproveite esses dias, né? Aproveite o tempo que Deus te deu durante esse período de pandemia que você está em casa. Tempo você tem sobrando. Aproveite o tempo que Deus te deu. Leia capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Tempo vai estar sobrando, você pode ir um pouco além, mas nós vamos estar abordando na nossa próxima oportunidade, na nossa próxima aula. Eu creio que estaremos divulgando aqui, vamos estar combinando com o Léo certinho o dia, vamos estar divulgando. Estaremos abordando capítulo 2 e 3 do livro de Apocalipse. E a Bíblia diz que essas coisas breve hão de acontecer. O capítulo 1 já foi. O 2 e o 3 já aconteceu. Mas por que nós precisamos estudar, entender eles antes de entrar nas que ainda vão acontecer? Para a gente entender o contexto da história e não ficar perdido nos versículos naquilo que vão vir a seguir. Só para você entender, nós falamos que o capítulo 2 e 3 eram as coisas que são quando João escreveu. Mas para nós já passou. João já escreveu e aquelas 7 igrejas da Ásia já receberam essa carta, leram essa carta, estudaram essa carta. Só que, profeticamente falando, né? Historicamente falando, já foi, já aconteceu. Mas profeticamente falando, essas 7 igrejas da Ásia representam ou simbolizam os 7 períodos de tempo que a igreja de Cristo iria passar sobre a face da terra. E para aqueles que se aprofundam na profecia, nós cremos que nós estamos vivendo o último período da igreja, que é a carta que foi escrita à última igreja da Ásia, que é a igreja de Laodiceia, que era a igreja que era indiferente. É a igreja apóstata, que se afastou de Cristo, se distanciou de Cristo. E profeticamente falando, nós estamos vivendo esse período da igreja. E se você ler lá no capítulo 3, quando encerrar esse período dessa igreja, para começar o capítulo 4, nós relatamos isso, precisa acontecer o Apocalipse. Então, só para você ter ideia de como é importante você ler, que nós vemos aqui que essas coisas breves vão acontecer. Quando encerrar o período da última igreja de Cristo na face da terra, que é a igreja que nós estamos vivendo, a igreja apóstata, vai acontecer o arrebatamento. Por isso, você precisa estar atento, que essas coisas brevemente vão acontecer. Eu quero, desde já, agradecer a você que está até agora participando, ouvindo, aprendendo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao nosso pastor Rosário pelo privilégio, a oportunidade, a confiança. Nosso irmão líder dos adolescentes, nosso irmão Léo, né? Que Deus abençoe em Cristo a cada um de vocês, cada um que está assistindo, e que você possa ir deitar nessa noite, né? Já vai dar 10 horas, passamos um pouquinho do período de 1 hora que nós tínhamos. Que você possa ir deitar esta noite com uma coisa em mente: essas coisas hão de acontecer. O tempo está próximo. Que Deus te abençoe. E que você, talvez você que esteja desapercebido, né? Desapercebido em relação ao tempo, né? Principalmente em relação ao tempo. Nós vemos que os sinais dos tempos estão aí. Talvez você esteja desapercebido em relação aos sinais do tempo, que as coisas estão breves a acontecer. Talvez essa aula, esse resumo, tenha servido para te despertar que isso vai acontecer.
Nós vamos entrar aqui nos capítulos seguintes, né, desse resumo, no relato das coisas que vão acontecer. Então você precisa estar apercebido, porque a Bíblia fala que ele vai vir como ladrão, na hora que você não espera. Por isso você precisa estar pronto, que você possa ir deitar. Mas antes de se deitar, faça uma oração com Deus, né? Peça a Deus para que você esteja sempre pronto, apercebido, que você seja aquela como as virgens prudentes que esperavam o noivo a qualquer momento, que você possa ser enquadrado naquelas que são prudentes, que esperam o noivo a qualquer momento, que a Bíblia vai dizer que essas coisas hão de acontecer. Talvez você tenha se esfriado na fé, né? Porque você viu que o tempo passou e você está achando que nada aconteceu, mas as coisas estão acontecendo. Os sinais estão todos aí. Então que você possa nessa noite, se você se distanciou, que esse resumo, essa reflexão, sirva para você se voltar para Deus. Ainda essa noite, se volte para Deus, porque essas coisas hão de acontecer, porque essa palavra há de se cumprir. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém.